A recalcitrância da semente. Uma história de amor, coragem, conflitos e perseverança. Por Cláudio José Barbedo. Capítulo 8. Ficção. A máquina de viagem no tempo. O tempo. Jacqueline continuava olhando para o céu, pelo espaço aberto do teto do laboratório, ainda não entendendo o que exatamente Ricardo quis dizer. Por alguns minutos, os três permaneceram em silêncio. Nicolaus aguardando mais algum comando de seu mestre, Jacqueline olhando para cima e Ricardo olhando para ela. A princípio, Jacqueline pensou que Ricardo estivesse insinuando alguma civilização extraterrestre que tivesse visitado a Terra em tempos remotos, registrado imagens e retornado a seu planeta de origem. Em silêncio, ela pensava: Não, não pode ser. Não é possível que Ricardo acredite nisso. Não, não o Ricardo. Você está bem, Jack? Sim, Ricardo. Só estou um pouco atônita ainda. Ricardo, você realmente acha que alienígenas coletaram e armazenaram imagens daqui no passado? Ricardo, agora, parece um pouco mais alterado, um pouco mais próximo de seu normal. Sua face se avermelha, suas sobrancelhas ficam cerradas, seus olhos arregalados, e já fala com voz um pouco mais alta. Mas do que é que você está falando, doutora? Enlouqueceu? Mas você apontou para o céu, não foi? Apontou para as estrelas. Pensei que estivesse insinuando que algum ser no espaço, em algum outro planeta, tem imagens nossas armazenadas e que pode nos enviar. Mas que absurdo é esse? Doutor Nicolaus, alguém aqui falou em alienígenas? Não, professor. Ninguém. Internamente, Nicolaus continha mais uma gargalhada. Quantas vezes havia presenciado aquela cena? Não trocaria por nada a oportunidade de presenciar aquilo tudo novamente. Jacqueline, cada vez mais confusa agora, questiona. Mas então, Ricardo, onde estão essas imagens? Na luz, Jack, na luz. Na luz? Sim, na luz. E mais precisamente, nos retornos da luz, na sequência de reflexões. Como você sabe, Jack, tudo que vemos, inclusive no céu, ou é luz emitida ou é refletida. Se acendemos uma lanterna no escuro, vemos a luz emitida por essa lanterna. Mas se nesse momento enxergamos uma pessoa, ou uma mesa, ou um analisador de gases, ou uma incubadora, qualquer coisa, enfim, é porque estamos vendo a luz dessa lanterna incidindo neles e retornando aos nossos olhos. Cada ponto em que essa luz da lanterna incidir nos dará diferentes retornos, ou mais tecnicamente falando, diferentes comprimentos de onda. E cada comprimento de onda nos produzirá diferentes sensações na retina, que enviará essas informações ao nosso cérebro para que este reorganize tudo e recomponha forma, cor, textura e tudo mais dessa pessoa ou desses objetos. Porque essa pessoa e esses objetos não emitem luz, apenas a refletem. Se nossos olhos fossem diferentes, como de vários insetos, por exemplo, aí sim teríamos a oportunidade de ver não a luz refletida por uma pessoa, mas a emitida, na faixa do infravermelho, por exemplo. E veja que curioso, poderíamos ver os objetos pela radiação infravermelha emitida pelo corpo daquela pessoa, refletida nesses objetos. Portanto, tudo que vemos ou é luz emitida ou é luz refletida. Da mesma forma, a luz que vemos das estrelas, ou seja, a imagem que nos chega na Terra, é oriunda delas mesmas. Contudo, a imagem que vemos de planetas e satélites, por exemplo, que são corpos que não emitem luz, é a reflexão de alguma luz que incidiu em sua superfície e retornou a nós.
Quando vemos a superfície da Lua, na verdade estamos vendo a luz do Sol que incidiu sobre essa superfície e não foi absorvida, mas refletida. Como essa reflexão pode ocorrer em várias direções, uma delas se dirige a nós. Por isso vemos a superfície desse nosso lindo satélite. Agora vamos até aquela porta de vidro ali. Isso, aqui está bom. O que você está vendo lá? Ricardo aponta para o vidro da porta, onde aparece o reflexo dos dois. Nossa imagem. Na verdade, estamos vendo a luz das lâmpadas do laboratório que está incidindo sobre nós e está sendo refletida até o vidro da porta. Dos vários raios dessa reflexão, alguns se dirigem exatamente para a porta. E quando nos posicionamos exatamente aqui neste local, fazemos com que os raios de luz de nosso reflexo, que incidiram sobre a porta, retornem novamente para nós mesmos. Por isso nós nos vemos lá. Mas veja, nós não emitimos luz. O que você está vendo na porta é, portanto, a luz das lâmpadas do laboratório que incidiu sobre nós, foi refletida em direção à porta e de lá novamente foi refletida para nós. Entendi. Tão simples. E nunca nos perguntamos isso. Parece óbvio, não é? Ah, mas há tantas coisas óbvias que não são tão óbvias assim. Basta que alguém pergunte por que aquilo é daquele jeito, não é? Você já fez isso comigo uma vez, lembra? Sim, aliás, esse foi o motivo de... Agora veja que interessante. Jacqueline preferiu não continuar após esse corte de Ricardo, um tanto quanto grosseiro. Aprendeu que sempre há um tempo certo para cada coisa, e, portanto, aquele não era o momento para lembrar Ricardo da pergunta que havia feito sobre um falso óbvio. Preferiu aprender ainda mais sobre o que ele falava, pois essa história estava ficando muito mais interessante. Vamos supor, minha cara Jack, que agora, aqui mesmo onde estamos, colocássemos um espelho atrás de nós, voltado para esta mesma porta, e que nos deslocássemos um pouco para o lado, até que pudéssemos ver o espelho no reflexo da porta. Poderíamos, então, movimentar o ângulo do espelho até que pudéssemos nos ver novamente. Então, o que estaríamos vendo? Um reflexo de nossas imagens que viesse do reflexo da porta no espelho e do espelho na porta novamente. É isso? Exato! E conforme o ângulo que escolhêssemos, teríamos um número infinito de imagens refletidas. Já tentou fazer isso? É muito interessante. Ricardo quase muda, como costumava fazer, o assunto, uma vez que algo interessante aparecesse, mas consegue se controlar e manter o foco no assunto que tanto interessava a Jacqueline. Bem, mas o que importa aqui é o seguinte: a luz, então, pode ser refletida uma infinidade de vezes. Basta apenas encontrar o ângulo correto. Mas há um pequeno, porém muito importante detalhe. Para nós, essas reflexões serão instantâneas. Se movimentarmos o braço, veremos esse movimento instantaneamente em todos os infinitos reflexos. E isso só ocorre porque a distância entre nós, a porta e o espelho, é absurdamente pequena, perto da velocidade que a luz caminha nesses reflexos. Somente por isso nos parece que os movimentos nos reflexos são simultâneos. O tempo que a luz leva para ir de um ponto a outro é tão pequeno que nós sequer notamos alguma diferença. Mas quando falamos em grandes distâncias, a coisa é um pouco diferente. Vamos supor que tivéssemos um número gigantesco de reflexões no espelho e na porta. Agora, a distância que a luz teria que percorrer em todas as reflexões poderia ser tão grande que nas últimas imagens haveria um atraso no movimento de nosso braço, e poderíamos ver esse movimento alguns segundos depois que o fizéssemos. E quanto maior a distância a ser percorrida por essa luz, maior o atraso no retorno dessa mesma imagem. Veja, hoje temos lua cheia, e ela está bem ali. Vamos mais perto da abertura do teto para vermos melhor. Caminham até a próxima porta
e olham para cima, pela mesma abertura do teto. Veja ali, Jack. Temos uma perfeita imagem da Lua aparecendo. Agora, acho que você pode nos explicar o que significa aquela imagem, não é? Se entendi, a luz não é da Lua, mas o reflexo da luz do Sol. Então, a imagem que vemos é da luz do Sol que está incidindo naquela parte da superfície da Lua e está sendo refletida para nós, certo? Errado! Mais uma vez, Nicolaus, ainda acompanhando tudo à distância, segura internamente a gargalhada. Ricardo, às vezes, era muito previsível e insuportável. Como assim? Foi isso que você me disse, não? Que a Lua não tem luz própria, então a imagem que vemos é do reflexo da luz do Sol. Ah, isso sim está certo. Ricardo, quer me deixar louca? É que você usou o tempo errado, isso faz toda a diferença. E é por isso que talvez muitos que não trabalham com física, com luz, distância e astronomia, não tenham pensado no que fizemos. Você disse, a imagem que vemos é da luz do Sol que está incidindo na superfície da Lua e está sendo refletida para nós. Quando deveria dizer, a imagem que vemos era da luz do Sol quando incidiu na superfície da Lua e foi refletida para nós. Porque nessas distâncias há um tempo já perceptível por nós. A luz do Sol demora cerca de 8 minutos e 19 segundos para atingir a superfície da Lua, e pouco mais de 1 segundo para vir da Lua à Terra. Então, a luz que estamos recebendo agora da Lua partiu do Sol há 8 minutos e 20 segundos. Portanto, minha cara, é uma luz do passado. Não é primoroso? Jacqueline agora está boquiaberta. Não consegue falar. Fica ali em silêncio, mergulhada em pensamentos, olhando para o chão, depois para a porta de vidro, depois para trás, onde estaria o espelho imaginário, e finalmente para o céu pela abertura no teto. Para término da ansiedade dos outros dois, que já notam que Jacqueline está chegando no ponto de raciocínio que queriam, pergunta. Então, Ricardo, se você conseguir receber uma imagem de um planeta que esteja muito longe, estará recebendo uma imagem do passado dele? Exato! Dizem os dois ansiosos espectadores ao mesmo tempo. E se pudesse colocar um espelho na superfície desse planeta e obter a imagem desse espelho aqui na Terra, estaria vendo a luz do Sol que incidiu sobre a superfície da Terra, se dirigiu a esse espelho no outro planeta e retornou para a Terra? Isso! Mas há questões técnicas envolvidas aí, que não vale a pena discutirmos agora. Apenas saiba que há uma série de detalhes sobre a luz que, na verdade, nos impediriam de ver esse retorno. Ao longo das últimas décadas, porém, colegas nossos e eu fomos trabalhando nisso e ajustando, utilizando diferentes radiações de comprimentos de onda, até que conseguimos... Como posso dizer? É como se tivéssemos conseguido purificar a qualidade desse retorno até que a imagem chegasse muito próxima da real. Ricardo novamente dá oportunidade para Jacqueline continuar o desenvolvimento de sua linha de raciocínio. Então, se a luz que foi refletida na Terra e se dirigiu a esse planeta demorou, 5 anos, teríamos a imagem da Terra de 10 anos atrás? Exato! E isso significa que estaríamos fazendo uma viagem ao passado. Minha mãe! Primoroso, Jack! Primoroso! Seguem-se mais alguns segundos de silêncio. Ricardo e Nicolaus já sabem qual a próxima pergunta, porque era sempre a mesma quando explicavam tudo até este ponto. E Jacqueline não os decepciona. Mas, Ricardo, como colocaríamos um espelho em outro planeta? E como faríamos para ir mais rápido que a luz?
Porque se entendi corretamente, para vermos imagens do passado, teríamos que escolher um planeta que estivesse, por exemplo, numa distância que a luz demorasse 5 anos para chegar. Mas demoraríamos mais que esses 5 anos para chegar lá, porque sei que nada é mais veloz que a luz. Então, quando chegássemos lá para colocar o espelho, a luz que saiu da Terra já teria passado por ele, não é? E se for assim, o único passado que eu conseguiria ver seria o de mim mesma saindo da Terra para levar o espelho. Isso não faz sentido. Bem, poderia fazer sentido se pensássemos na possibilidade de aproveitar as dobras do tempo e espaço, como muitos chegaram a pensar. Mas aí é que vem outro avanço fundamental. Não precisamos ir até lá para colocar o espelho. Ele já está lá. A face de incredulidade de Jacqueline é muito evidente. Já começa a pensar em seres alienígenas novamente. Mas antes que ela pergunte, Ricardo se adianta. Com todo o mapeamento que foi feito até hoje, por tantos e tantos astrônomos, conseguimos uma quantidade suficiente de corpos celestes com refletância suficiente para recebermos a imagem de volta da Terra. Já ouviu falar em Encélado? Vale a pena ler sobre ele. Mas já estou dispersando, não é? Enfim, aí é que entra nosso projeto, pois conseguimos desenvolver a tecnologia necessária para aproveitar todas as frequências de onda e convertê-las, aqui na Terra, em radiação visível. Sim, porque não é apenas a luz visível que está sendo refletida, mas diversos comprimentos de onda. Só que não os vemos, nossos olhos não têm sensibilidade para isso. Como havia mencionado antes, alguns seres vivos conseguem captar, por exemplo, o infravermelho, mas nós não. Então, conseguimos desenvolver um programa que converte ondas não visíveis em ondas dentro da faixa visível ao olho humano, como se fossem imagens reais. Também conseguimos tecnologia para compensar as perturbações eletromagnéticas e ainda intensificar o sinal que chega, porque muitas vezes ele é tão fraco que sequer percebíamos que existia. Aqui foi realmente um avanço extraordinário, porque um dos grandes problemas é que as ondas são refletidas, mas não necessariamente são captadas, porque perdem intensidade durante seu trajeto. Nós conseguimos um sistema que as amplifica, por mais fracas que sejam. Aliás, era essa a minha grande preocupação, porque sabia que conseguiríamos, mas não sabia quando. E muitos achavam, como bem lembrou nosso amigo aqui, que jamais conseguiríamos. Tanto é que saíram do projeto. Estou estupefata aqui, Ricardo. Quando vocês me convidaram para trabalhar na parte biológica disso tudo, evidentemente eu aceitei em função principalmente de seu nome, de sua reputação. Quando tomei conhecimento da equipe, fiquei ainda mais tranquila, porque só encontrei pessoas extremamente sérias, compromissadas e competentes. Gente que brinca muito em tudo que faz, exceto na ciência. Gente que não mede esforços para que tudo funcione perfeitamente. Gente que não inverte prioridades quando outros dependem deles. Ou seja, gente confiável em todos os sentidos. Por isso aceitei, mas confesso que só agora tenho realmente ideia da dimensão de tudo isso. E estou sentindo tantas coisas que nem sei explicar e nem sei o que me toca mais. Jacqueline, você não foi escolhida por acaso. Estudamos muito diversos candidatos e não foi apenas a capacidade técnica que nos fez decidir por você. Disso você jamais tenha dúvidas. Porque temos muito claro que construir uma equipe assim requer tempo, paciência, dedicação e atenção. Mas para destruir uma equipe assim, basta apenas uma única pessoa. Fico lisonjeada, Ricardo. Realmente, já tinha orgulho de trabalhar com vocês, mas agora então, com todas essas informações e com essas suas declarações... Mas, enfim, antes que isso aqui se transforme num mar de lágrimas, uma coisa ainda me incomoda. Pode dizer. Ainda que as imagens possam ser recebidas da reflexão desses corpos celestes, seriam imagens, ou seja, pontos fixos no tempo e somente com a reflexão de um local, não é?
Ah, isso é uma outra história e tão maravilhosa quanto as que já ouviu. Porque isso começa quando nossa equipe entrou em contato com os laboratórios de inteligência artificial e... Espere. Micaela, de longe, gesticulava freneticamente. Vejam, parece que nossa amiga Micaela terminou. Vamos lá? Num misto de frustração, pela interrupção da narrativa de Ricardo, e ansiedade, por saber o que estava deixando Micaela tão eufórica, Jacqueline conformou-se em aguardar algum momento mais oportuno para conhecer mais sobre esse fantástico projeto, e se dirigiu ao equipamento principal junto com Nicolaus e Ricardo. Calibrado. Primoroso, Micaela. Mas conseguiu calibrar também a projeção tridimensional? Conseguiremos imagens holográficas? Sim. Encontrei o ponto de desvio, corrigiu e já está funcionando perfeitamente. Finalmente nos foram disponibilizados os sinais das estações em Marte e na Lua e os da sonda orbitando Calisto. Mesmo falhando um ou dois, ainda teremos suficiente qualidade e precisão. Uau! Primoroso! Como é fácil trabalhar com uma equipe de competentes! Então, poderemos projetar as imagens virtuais aqui no meio do laboratório, certo? Na verdade, Ricardo, poderemos projetar em todos os laboratórios conectados. Cada laboratório funcionará como uma espécie de holodeck, e as pessoas nele poderão circundar as imagens para conferir os detalhes por todos os ângulos. E a recepção será independente e simultânea. Cada laboratório poderá trazer o sinal que desejar para seu laboratório, independente dos demais sinais enviados aos outros laboratórios. Você pediu, eu providenciei. Simples assim. Primoroso! Alguns segundos de silêncio, todos se entreolhando, como que esperando mais algum questionamento de alguém. Então, alguém rompe o silêncio com voz trêmula. Professor. Pois não, Nicolaus? Agora, me parece estar tudo pronto. Um silêncio sepulcral toma conta de tudo e de todos. Eles se entreolham e olham para aquele magnífico equipamento como se não acreditassem. Os quatro parecem ser uma única pessoa, com as mesmas simultâneas e frenéticas sensações, os mesmos simultâneos pensamentos. Um calafrio percorre seus corpos, ao mesmo tempo em que o choro é por todos contido. Todos percebem isso, mas ninguém se manifesta, apenas se entreolham. Todos querem ajoelhar ali mesmo, esconder o rosto nas mãos e chorar. E todos sabem disso, mas ninguém se arrisca a qualquer movimento. A respiração parece nem existir, mas o silêncio é tamanho que inspiração e expiração acabam sendo os únicos sons audíveis no ambiente. Todos procuram iludir a si mesmos, simulando que apenas os demais estão sentindo aquela mesma sensação. Então todos se mantêm imóveis, paralisados, congelados. Em suas mentes, um pensamento único toma conta de qualquer outro. Conseguimos. Por tudo que é mais sagrado, nós conseguimos. É Ricardo, como sempre, quem retoma o controle, recupera o pensamento lógico, a voz e a razão e faz com que todos retomem a atividade. Então, se está tudo pronto, doutora Jacqueline, qual foi mesmo a escolha de objeto de estudo? Sementes, professor. Ah, sim, lembro da última reunião em que escolhemos os grãos para a inauguração, mas não me lembro de todos os motivos e detalhes. Jacqueline chega a pensar em corrigir o termo usado por Ricardo, mas mais uma vez considera não ser oportuno o momento para isso e prefere lembrá-lo dos detalhes dessa famosa e nada tranquila reunião, outro momento em que alguns acabaram desistindo do projeto. Ricardo, nós tínhamos 3 candidatos e houve maioria absoluta de votos, especialmente quanto ao fato de que, se não fossem as sementes, jamais teríamos chegado até aqui. E além disso, não, Jacqueline. Não fique na defensiva. Não tive a intenção de questionar a decisão. Apenas não me lembrava dos detalhes.
Mas entendi perfeitamente naquele dia e aceitei. Está decidido. Serão os grãos. Podemos começar? Todos concordam silenciosamente com a cabeça. Então, Nicolaus, pode acionar o programa. Professor, nós três conversamos sobre isso e houve unanimidade de que o primeiro acionamento só deve ser feito por uma pessoa aqui, e que não sou eu, nem professora Micaela, nem professora Jacqueline. Bem, por eliminação, está bem, não vou recusar, até porque gostaria muito de fazê-lo. Muito bem, vamos lá. Ricardo se aproxima dos controles, inclina ligeiramente o corpo à frente, escolhe o mecanismo e aproxima polegar e indicador quando, subitamente, solta um grito. Não! Todos imediatamente se assustam e se dirigem a ele, que parecia estar tendo um ataque cardíaco. Para a surpresa de todos, Ricardo sai dali correndo, falando bem alto. Falta uma coisa! Por Newton, Einstein, Tutatis, Júpiter, Buda, Moisés, Jesus Cristo, Maomé e Shiva! Falta uma coisa! Não podemos começar sem isso! Tanto tempo esperando e só me faltava colocar tudo em risco por uma falha gravíssima de memória como esta! Falta uma coisa! Falta uma coisa! Então, se dirige ao canto do laboratório, ajoelha-se próximo a uma estante, estica o braço por trás dela e puxa dali uma caixa quadrada, semelhante a uma maleta, toda vermelha, mas com alguns detalhes em dourado. Junto com a maleta, uma espécie de envelope quadrado, porém de consistência firme. Com um ar bem mais tranquilo, ele retorna vagarosamente em direção ao grupo, que continua sem entender absolutamente nada daquele arroubo. Chega próximo ao grupo, murmurando, agora sim, mas passa por eles, ignorando-os, e continua caminhando, olhando para sua maleta e seu envelope como se fossem filhos recém-nascidos. Vai até outro canto do laboratório, onde há uma pequena e antiga caixa na parede, coberta por uma tampa com alguns furos, pouco usada atualmente, mas de onde se costumava obter energia em tempos antigos. Agacha-se ali e coloca a maleta e envelope no chão. Professor? Calma, Nicolaus, calma, já estou terminando. Guardei isso por tanto tempo. Então, tira a parte de cima da maleta e a coloca em pé, ao lado da base. Um fio parece conectá-las, e no interior da parte superior parece haver uma espécie de cone achatado, todo perfurado. Da base, Ricardo tira um cabo e o conecta àqueles furos da caixa na parede. Nessa base, notam-se basicamente 4 estruturas. Um disco forrado por uma espécie de borracha que toma a maior parte da superfície dessa base, com um pino central. Uma haste ao lado do disco de borracha que tem uma parte mais espessa, seguida de outra um pouco mais fina, onde está um apêndice lateral. E 2 pinos na lateral da base, que parecem ter pequenos trilhos para deslizar. Na parte de baixo da ponta mais fina da haste, há uma outra haste metálica e muito fina. Ricardo agora toma em suas mãos o envelope e, por um de seus lados, de uma fresta, retira uma espécie de disco preto com um furo central, com uma etiqueta no centro que toma cerca de 1/3 do diâmetro total do disco. Nessa etiqueta é possível ver desenhados 2 leões, uma ave, um crustáceo, uma coroa dentro de uma grande letra Q e 2 mulheres. Também é possível ver uma inscrição: A Day at the Races. Ah, primoroso! Agora sim poderemos começar. Ricardo então coloca esse disco sobre a base, fazendo coincidir o pino central da base com o furo central do disco. Levanta a haste lateral, leva-a ligeiramente para a borda da base circular, que começa a girar. Ele então desce a haste encostando a ponta da haste mais fina na beirada do disco preto, e instantaneamente ouve-se o som de uma espécie de gongo. Em seguida, uma música começa a ser ouvida da tampa que ficou em pé. Agora sim,
primoroso! Segue-se cerca de 1 minuto em que Ricardo continua agachado, ouvindo aquela música e olhando para o disco. Não levanta nem o corpo, nem a cabeça e, aparentemente, nem mesmo os olhos. Fica ali, estático. De repente, uma espécie de estrondo sai daquele pequeno equipamento e, na sequência, mais alguns segundos de uma música suave, de baixo volume, como num crescente de notas e de volume. Então, quando um som mais forte se inicia, Ricardo levanta-se, gira o corpo e olha diretamente para seus colegas. Estica o braço em direção a eles, aponta o indicador e começa a balançar o quadril para os lados. E retorna em direção a eles, mas não da forma como havia se afastado, caminhando lentamente, e sim dançando. Uma dança totalmente desconhecida pelos outros três, assim como também era totalmente desconhecida aquela música. Estica os braços alternadamente para os lados, começa a balançar o tronco e, em alguns momentos, faz um movimento de agachar e levantar. Em alguns trechos da música, parece tentar acompanhar o cantor. Todos pensam na surrealidade daquela cena. Aquela figura octogenária, de cabelos totalmente brancos, de nome com reconhecimento internacional, respeitadíssimo por tantas instituições e tantas ilustres personalidades, balançando o corpo ao som de uma música cuja sonoridade emitida por aquela tampa de valise não encontraria similar de tão baixa qualidade em qualquer parte do mundo. Mas ninguém emite uma palavra sequer. Ficam todos estarrecidos e completamente mudos. Nesse momento do livro, há uma figura, feita à mão, em preto e branco, na qual nota-se uma pessoa em pé, agitando os braços, um braço para cima e o outro para baixo, e ao lado, uma caixa no chão, onde há um disco no meio com uma haste, e atrás uma caixa em pé, onde há um círculo com furos. Ricardo continua vindo em direção ao grupo, lenta e sacudidamente, e continua dançando. O som da tampa da caixa é tão ruim que não se consegue distinguir o que se está cantando. Mas de repente, Ricardo levanta a cabeça para o teto e os braços para os lados ao mesmo tempo e canta uma frase junto com o cantor, no que parece ser um refrão em uma frequência muito aguda, como um falsete. Todos se entreolham e cochicham. Foi isso mesmo que ele cantou? Amarre sua mãe! Quando Ricardo chega perto do grupo, cessa a dança, mas continua batendo um dos pés ritmicamente no chão. Olha para o equipamento e para todos e pergunta: "Que foi? O que estamos esperando?" Nesse momento, sem mais conseguir conter a risada, todos iniciam uma gargalhada coletiva, seguida pelo próprio Ricardo. É Micaela quem interrompe a gargalhada e, ainda com um resto de riso, responde com alguma ironia na voz: "Sim, ilustríssimo, magnânimo, supremo e honorável professor. O que estamos esperando? Vamos retornar." Inconscientemente, porém, todos começam a lentamente se movimentar e tentar imitar os movimentos de Ricardo, tentando acompanhar a música que continuava a tocar. Nicolaus começa a arriscar o movimento dos braços, estica-os alternadamente para os lados de forma toda desajeitada e é orientado por Ricardo. "Não, Nick, não faça de qualquer jeito. Preste atenção no ritmo. Seus braços devem acompanhar o ritmo. Agora, vamos juntos. Braço esquerdo para cima, quando escutar essa pancada do baixo. Braço direito para baixo, quando vier a pancada seguinte da bateria. Isso mesmo, Nicolaus, isso mesmo. Solte-se. Deixe a música tomar conta de seus impulsos." Nicolaus começa a deixar aquele gesso muscular de lado, coloca uma gelatina imaginária nas articulações e tenta acompanhar Ricardo.
Bem, Nick, muito bem. Agora traga Jack com você. Muito enrubescido, mas cheio de coragem, Nicolaus pega nas mãos de Jacqueline, que começa a tentar os mesmos movimentos. Assim que consegue, ela vai balançando o corpo até Micaela, e sem que esta consiga projetar qualquer reação, já atrás para todos os movimentos da música e da dança, com toda a dificuldade motora que seus mais de 70 anos lhe concederam. Ricardo corre até o aparelho e aumenta ainda mais o volume, tornando o som incrivelmente insuportável, tamanha a baixa qualidade. Mas aparentemente ninguém se importa. Todos continuam balançando freneticamente o corpo. E, surpreendentemente, começam até mesmo a tentar cantar a música. Só cessam os movimentos quando a próxima música, tão diferente do ritmo da anterior, agora com um tom mais triste, com um evidente apelo dramático, lança os primeiros acordes e frases. Take it all away. You take my breath away. Na verdade, todos ali tiveram seu fôlego removido, tanto pela excitação e cansaço do momento, quanto por ver tantos anos de investimento pessoal, financeiro, emocional e profissional, resultando em algo extraordinário até para os mais crédulos. Sim, é hora de fazer tudo isso funcionar. Todos acompanham a música, não se importam mais com a qualidade do som, mas sim com o conteúdo. E todos olham para Ricardo, que olhava para o chão, com admiração pela sensibilidade do momento. Um som de inspiração pelo nariz se assemelhava a um choro, e aquela autocontenção dura apenas alguns segundos. Depois de tantas vezes segurar a emoção durante todo aquele dia, agora nada mais parece conter Ricardo, e um verdadeiro rio de lágrimas começa a correr de seus olhos. Sim, ali estava um pesquisador a ser admirado, mas aquele ser humano deveria ser admirado ainda mais por não ter sufocado seu lado emocional, sua sensibilidade, seu amor, suas paixões. Ali estava um ser que acreditou quando todos o incentivaram a desistir. Ali estava alguém que, mais do que acreditar no que outros acreditavam, acreditou em si mesmo. Ali estava um profissional que, mais do que procurar sua própria valorização, procurava sempre despertar o valor de cada membro de sua equipe, que procurou extrair o melhor de cada um, que acreditava em cada um deles, ainda que eles mesmos não acreditassem. Sim, Ricardo era um ser diferente. Look into my eyes and you see I'm the only one. Todos acompanham a música em silêncio. E de repente, aquela cena que parecia tão patética, com Ricardo dançando e cantando freneticamente, agora parecia fazer sentido. Aquela cena que causou surpresa, riso e, talvez para alguns que pudessem também estar ali, mas que felizmente não estavam, poderia causar até mesmo vergonha e escárnio. Aquela cena agora parecia insubstituível. Nada poderia ser melhor do que aquilo naquele momento. Nicolaus tenta falar alguma coisa, mas é imediatamente contido por Micaela, que com o indicador sela os lábios de Nicolaus. Todos parecem em total sintonia. Nada a dizer, apenas sentir o momento, apenas concentração e mergulho no mais fundo do interior de cada um. And the way you touch, I lose control and shiver deep inside. Na verdade, os três pensam o que teria sido daquela inauguração, do lançamento do projeto tão esperado por décadas, sem aquele arroubo de Ricardo. Jacqueline, ainda segurando a mão de Micaela, senta-se no chão. Baixa a cabeça e é imediatamente seguida por Micaela. You take my breath away. A qualidade do som do aparelho que reproduz a música não importa mais. Nicolaus também se senta no chão.
Don't leave me here all by myself. I get ever so lonely from time to time. Já não é estranho amarrar a mãe. Ricardo não senta, mas ajoelha-se como se orando. Tenta ainda conter as lágrimas, mas não consegue. Embora a música continuasse, o silêncio era ensurdecedor. Take my breath away. E quando a música seguinte inicia, a letra da canção, Long Away, parece se encaixar como luva para o momento. Então, na rápida pausa, Ricardo consegue finalmente se recompor, se levanta e se aproxima do equipamento, silenciosamente, sem emitir uma palavra sequer. Todos lentamente vão se levantando e ficam somente acompanhando com os olhos todos os movimentos de Ricardo. O silêncio continua, exceto por aquela música que toma conta de todo o ambiente. Quando Ricardo chega próximo ao equipamento, beija-o e volta-se para os três, agora com uma face completamente diferente. A música, agora, também é mais animada, e Ricardo está sério, respirando fundo, aparentemente tentando controlar alguma emoção. Novamente, um ínfimo fio de água forma-se sobre a pálpebra inferior, mas Ricardo consegue o controle da voz e diz, de forma firme e com queixo erguido e braços abertos, sem qualquer papel na mão, sem ter decorado qualquer texto, de forma totalmente improvisada. A todos os que tentaram, insistente e incansavelmente, desacreditar nosso grupo e cada um de nós, nossas ideias e nossos ideais, nossa seriedade e nosso compromisso, nossa honestidade e nosso caráter. A todos os burocratas que tentaram, seguidas vezes, interromper nosso trabalho, utilizando-se dos mais variados recursos e poderes. A todos os preguiçosos e vagabundos, física, mental e espiritualmente falando, que, sem ter um mínimo de percepção da necessidade de total envolvimento, perseverança e suor, muito além da necessidade de inspiração para se atingir os objetivos traçados, que da forma mais vulgar e covarde tentaram ridicularizar nossa imagem sem que sequer soubéssemos ou tivéssemos o direito à defesa. A todos vocês, o que deixo, com toda sinceridade e sem hipocrisia, é o meu desejo de que possam enxergar, algum dia, a nobreza deste momento. E, em oposição a eles, me dirijo a todos os que mereciam e deveriam estar aqui, mas já não estão neste plano. A todos os gigantes que permitiram que subíssemos em seus ombros para enxergar ainda mais longe. A todos que nos antecederam e que acreditaram na ciência e na necessidade de evolução do espírito e do conhecimento, ainda que para muitos, como eu, nem sejam coisas tão diferentes assim. A todos os que jamais veriam o resultado final de seu trabalho e que sabiam disso, mas mesmo assim não se limitaram a obter frutos imediatos para seu próprio deleite, tendo sempre em mente a efemeridade dos tempos e a eternidade da vida pelas gerações. A todos que não desistiram quando da chegada do outono, mas suportaram inclusive o inverno que o sucedeu, porque sabiam da chegada da primavera em algum momento. Aos que apostaram suas fichas na paixão pelo que acreditam, ainda que correndo o risco de tudo perder, mas na confiança de que aquela aposta era o correto a ser feito. A todos que, mesmo levando desvantagem em tudo, aquela mesma desvantagem que os caracterizou, para muitos, como inocentes, imaturos e até mesmo idiotas, mas que o fizeram por saber ser aquilo o certo, por saber que a vantagem de uns fatalmente levará a desvantagens de muitos.
A todos os que puderam servir de exemplo, que não tiveram motivos para baixar a cabeça e dobrar os joelhos, simplesmente por saberem que sempre fizeram o que deveria ser feito e não o que seria simpático e agradável. A todos os que jamais terão seus nomes registrados na história, mas sem os quais também jamais haveria projetos como este. A todos os que sorrateiramente e sem jamais se preocupar com a fama, continuaram apoiando incondicionalmente todas as ações, mesmo quando a voz contrária era muito forte. A todos os que nem mesmo atuam diretamente na ciência, mas que são os mais fortes e mais confiáveis alicerces da construção do pensamento, da moral, da ética, da convivência social e da noção do coletivo, e, por que não, da própria sensibilidade e da inspiração para tudo que surge como inédito. A vocês, meus companheiros, meus amigos, minha base sólida em quem sempre me apoiei, nos bons e nos maus momentos. A toda a equipe que participou de tantas e tantas etapas ao longo desses anos todos. A todos que deveriam, sim, eles é que deveriam, acionar estes controles. A todos vocês, que meus dedos possam representá-los aqui neste momento. Então, Ricardo aciona os controles e o programa começa a funcionar. Neste momento, há uma imagem no livro, feita à mão em preto e branco, na qual se olha um painel com controles e uma tela ao fundo. Ao lado direito desses controles, há alguns controles deslizantes, onde se verifica uma mão com o polegar e o indicador segurando um desses controles. Fim do capítulo 8.